alegria do Senhor, né, nos invade aqui neste lugar. Que maravilha, esses louvores aqui, esse grupo. Ô, glória, está ficando cada vez mais gostoso, né? Vamos ter que fazer um dia um curso só de adoração, né? Até esse menino sair daqui e com o dedo doendo. Glória a Jesus, gofó aí dos irmãos. Para o Senhor. Glória a Jesus. Hoje é dia de comunhão. Comunhão através do corpo e do sangue de Cristo. Comunhão com a igreja. Comunhão através da palavra do Senhor. O segundo domingo, quando nós realizamos a ceia, é um momento que nós buscamos também evidenciar o compromisso dessa comunidade através da visão, né, que nós nos propomos como igreja, como comunidade, não somente no sentido espiritual, mas também no sentido de organização, né? A comunidade cristã Formosa como placa, né? E também como igreja que somos nós aqui reunidos. Qual que é a nossa visão? É influenciar com boas palavras, né? Gerando ações que transformam a vida das pessoas para melhor. Como nós podemos realizar isso? Como nós podemos fazer isso acontecer? Então, nesses domingos eu gosto de estar trazendo um pouquinho disso, dessa que é a nossa visão. Como que nós vamos fazer isso? Através de Cristo como centro da nossa vida. Através do conhecimento de Jesus Cristo como aquele que nos dirige, que nos direciona, que nos faz filhos, que nos mostra o caminho, que nos leva ao Pai. É tudo sobre Ele. Através do Evangelho da Graça, que é o quê? É o Evangelho que Paulo prega, que se nós fugirmos para outro Evangelho, nós podemos ser anátemas ou amaldiçoados. O que é o Evangelho da Graça? É tudo a respeito de Cristo. É sobre Cristo. É o favor de Deus para nós, através do sacrifício dele, que nós lembramos aqui nos dias de ceia, sabemos que nós somos salvos e redimidos pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. Nada sobre nós, nada sobre nossa religiosidade, nada sobre nossas obrigações religiosas, tudo sobre Jesus. E nesse sentido, eu quero hoje trazer uma mensagem já intitulada com uma pergunta. O Senhor vem colocando no meu coração, eu fico alegre quando isso acontece, porque às vezes a gente precisa procurar uma mensagem, e aí a gente busca, a gente ora, e pedimos ao Espírito Santo que nos dê uma mensagem, que nós possamos também receber dela, né, nos alimentar dela, e trazer para a igreja essa inspiração. Mas graças a Deus que essa mensagem, diante das mensagens que a gente vem ouvindo aqui pelos diversos pregadores durante o mês passado e o início desse mês, o Senhor já colocou a pergunta, me veio esse versículo em mente e ficou aquela pergunta, então eu já sabia o que o Senhor queria falar comigo e quero estar compartilhando com a igreja. Através de uma pergunta: quem é Jesus para você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Quem é Jesus para você? É a pergunta que eu quero fazer e quero lá no final que nós tenhamos, cada um de nós, tenhamos essa resposta. Essa resposta para o mundo. Essa resposta primeiro para nós e essa resposta para o mundo. Porque às vezes a gente fala de Jesus, a gente sabe sobre Jesus, é o que nós vamos falar aqui um pouquinho, mas a gente não tem uma convicção, um entendimento real sobre isso. E se isso for assim, é apenas religiosidade. E não é isso que nós aqui queremos. Não é isso que os verdadeiros adoradores devem buscar, mas devemos buscar um compromisso real. Diante de uma adoração gostosa como essa, é isso que nós precisamos. Conhecer Jesus. Mas de onde? De onde? Nós vamos ler um texto
e os irmãos vão entender de onde estou tirando essa pergunta. Qual é a inspiração de Deus para essa mensagem? O Senhor Jesus pergunta aos discípulos, né? Pergunta, antecipando aqui, não vamos ler sobre isso, mas só para entender de onde vem essa mensagem. No meu coração, o Senhor vem chamando a atenção através daquela mensagem onde Jesus pergunta: o que as pessoas dizem sobre mim? E aí houve respostas dos discípulos. E Jesus se dirige para Pedro assim: e você, Pedro? O que você diz sobre mim? E ele diz: tu és o Cristo de Deus. Mateus ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Lá em Marcos ele diz: tu és o Cristo. E lá em Lucas: tu és o Cristo de Deus. Os evangelhos sinóticos, os evangelhos que repetem ali, Mateus, Marcos, Lucas, de acordo com a visão que eles propõem, né? Eles trazem ali o conhecimento, a experiência que eles tiveram sobre Cristo. E aí nós vemos cada um ali está demonstrando o sentimento, o relacionamento que tiveram com ele, e vai estar nos passando segundo a sua visão sobre o evangelho que nós anunciamos. Evangelho que não é apenas você aceitar Jesus, né, como a igreja muitas vezes diz, e passar a ser membro de uma igreja após o batismo. E aí dizer: pronto, agora minha vida é outra, eu sou melhor que o meu amigo, do que a minha família. Não. Por quê? Porque eu frequento igreja, porque eu sigo determinadas regras e padrões. Não é esse tipo de igreja que Jesus ele vem falar, ele vem anunciar, ele vem chamar, ele vem nos chamar para si. Ele vem falar de algo mais profundo. Bom, dentro dessa pergunta, nós vamos ter algumas situações. Quem é Jesus para você? Nós temos aí o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que a maioria, né, entende sobre ele. Tem a religiosidade, que é o que a religião prega sobre ele. E tem o relacionamento. Esse é o que a gente deseja. Esse é o que eu desejo. Eu falo a gente já em nome, né, dessa comunidade, que é isso que nós buscamos. Porque eu gosto de falar, vocês não estão reunidos aqui para ver um pastor famoso, né? Não estão aqui com um templo bonito. Não estão aqui em busca de algo além da palavra de Deus. Então, é esse o nosso ponto aqui. Então, vamos lá. Nós temos, nesse contexto, o problema da identidade do fundamento. O que é isso? A vida sem uma fundação, sem um fundamento, sem algo sólido, é como construir uma casa sobre a areia. E a palavra vem falar para nós sobre uma casa sobre a areia. O que é uma casa sobre a areia? A areia, ela não se firma. Ainda que ela esteja ali batida, esteja ali de alguma forma compactada, se houver qualquer movimento, essa fundação que está sobre ela vai se mexer, vai rachar ou vai até mesmo cair, e é o que a palavra nos diz, né? Até lá na historinha lá dos 3 porquinhos, com o sopro do lobo mau, ela vai cair, né? Porque ela não está firme. E as pessoas buscam segurança. Dentre as pessoas, nós também nos colocamos ali, né, como quem busca sentido, busca segurança. Mas, no senso comum, né, no modo geral, as pessoas estão em busca de quê? De fama, estão buscando segurança através da opinião dos outros,
dinheiro, status, né? É o que as pessoas querem, ser conhecida como o fulano de tal, ou com um título na frente, ou doutor, o vereador, o presidente, o grande fulano, né? Vários, né, títulos que vão tentar fazer com que as pessoas sintam, através desses títulos, importantes, seguros. Mas a vida vai muito além disso, porque essas coisas são superficiais. Essas coisas vão falhar um momento. Essas coisas não vão dar a segurança que as pessoas buscam, né? O médico, em determinado momento, não vai conseguir resolver a situação de um diagnóstico que o seu paciente deve ter. O advogado, às vezes, não vai solucionar o problema. Nós estamos vendo aí, né, o Brasil e o mundo nunca teve tão envolvido em questões em que a justiça esteja ali sendo colocada como notícia. E grandes advogados são chamados para defender, nesse momento, os seus aquelas pessoas, os seus contratantes, né? E eles são doutores por uma experiência, por um notório saber, por uma experiência vasta em defesas, mas eles não têm conseguido êxito. E ali na hora que o seu contratante espera ouvir uma sentença de absolvição, ele recebe uma sentença de condenação. E aí? Aí se mostra que toda aquela fama não foi suficiente para trazer a segurança, trazer a liberdade que eles gostariam. Então isso aí é o mundo. O que nós vemos no mundo em relação a esses fundamentos esperados, essa segurança, a esse senso comum sobre Deus? Nós vemos uma identidade prestada. O que é isso? Nós vemos o senso comum, é o que todos pensam, o que todos fazem, o que todos acreditam. A cultura do mundo. É mais fácil, muitas vezes, as pessoas simplesmente aderir ao que todos gostam. O senso comum é isso, é o que a maioria gosta, o que a maioria faz, o que a maioria acha certo. E por falta de, muitas vezes, as pessoas não terem uma opinião, um posicionamento, uma identidade própria, elas buscam na maioria. Mas nós, como cristãos, somos chamados para quê? Para fazermos a diferença. Fazermos a diferença onde? Aqui dentro? Aqui dentro eu creio que nós já somos parecidos. Fazer a diferença dentro da nossa casa? A Bíblia diz que uma lâmpada não pode ser escondida debaixo de alguma coisa. A lâmpada, ela tem que estar no lugar em que ela vai produzir luz para que o local seja iluminado. De outra forma, ela não tem valor. Não tem valor pegar essa lâmpada aqui e colocar uma caixa tampando ela só para que ela fique aqui dentro. Não tem sentido. Ela tem que estar à vista. E é nesse lugar que você, nós como igrejas vamos estar levando o que nós aprendemos sobre Cristo para mostrar às pessoas que nós, mesmo ali no meio deles, nós não fazendo o que eles fazem, nós representamos a Cristo e somos felizes sem fazer o que a maioria faz. Temos também o problema da opinião coletiva. Nos versículos que nós vamos ler daqui a pouquinho,
Quando Jesus pergunta o que as pessoas dizem que eu sou, vários nomes, várias pessoas, vários títulos foram dados. Uns dizem que o senhor é isso, outros dizem que o senhor é aquilo, outros dizem que o senhor é fulano, outros dizem que o senhor é beltrano. É o que acontece na religião. Cada lugar que você vai dizer algo sobre Cristo, mas esse local está te incentivando, está me incentivando a ter uma personalidade, ou melhor do que personalidade, né? Uma identidade, uma nova identidade. Que nova identidade é essa? A gente, quando fala em identidade, logo pensa na nossa carteirinha, e aí a gente fala, o que quer dizer isso? Nós, como filhos e filhas de Deus, nós recebemos uma nova identidade. Filhos e filhas de Deus. E com essa nova identidade é que nós vamos aí mostrar ao mundo a nossa diferença. Assim como na época de Jesus, nós temos uma infinidade de opiniões sobre ele. Para alguns, Jesus é um grande professor. Alguns diziam isso na época. Jesus é um grande mestre. Outros vão dizer que Jesus é um líder revolucionário. Quem já ouviu isso aí? Jesus é um revolucionário. E aí vai ter pessoas imbuídas nas suas ideologias que vão pegar o exemplo de Cristo para colocar ele ao lado de outros revolucionários que não tem nada a ver com o nosso Cristo, com o nosso Jesus. Vão pegar revolucionários que tiraram vidas pela sua vontade, pela sua compreensão, pelo seu entendimento. Vão tirar revolucionários que defendem algo apenas pelo seu senso de humanismo, na verdade, acreditar, o fulano tem uma preocupação humanitária, mas ele não tem nenhum compromisso com o Pai. Ele faz aquilo ali pela carne, pelos seus desejos, pela sua vontade, como alguns milionários aí fazem, às vezes até doam parte da sua fortuna, mas não fazem por amor. E ainda que estejam fazendo algo de bom, ainda estão fazendo, sim, nós estamos aqui descartando totalmente, mas tudo que fazemos tem que ter amor, o amor verdadeiro, e nesse amor Cristo tem que estar incluído. Não é apenas o amor humano, porque nós estamos falando sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não é sobre esforço humano, não é sobre suor. Isso tem um significado muito grande, porque Deus, desde a antiguidade, até nas roupas dos sacerdotes que ali ministravam no templo, ele fez uma observação que as suas roupas deviam ser de linho, porque o linho ele absorve de uma maneira que ele não deixa com aquele que está ali utilizando, ele diferente de outros tecidos, não fique suado, porque a questão com Deus não é sobre o nosso suor, sobre o nosso esforço humano, porque o suor tem esse significado, o cansaço. É você achar que eu faço, o ativismo que leva as pessoas a fazer porque eles querem se sentir importantes. E aí eu digo outra vez, ainda que o que você esteja fazendo seja de certa forma proveitoso, em termos de relacionamento com Deus, tem que ser como frutos e não como uma obra em que você busca um reconhecimento. Como assim frutos? Tem que ser algo que você faz porque você é uma pessoa nascida de novo, uma nova identidade de filho,
filho, e como filho de Deus, você vai querer fazer aquilo que Deus faria, aquilo que Cristo, o nosso Salvador, nosso exemplo, faria. Então, é nesse sentido que nós precisamos conhecer Jesus, não como professor, não como líder revolucionário, não como uma figura histórica. Alguns reconhecem que Jesus existiu, mas apenas como um grande homem, uma figura que deve ser lembrada pelos seus feitos, porque eles não negam que Jesus tenha feito grandes obras. E há outros ainda que falam dele como um grande profeta. Os muçulmanos, por exemplo, conhecem Jesus. Ultimamente eu tenho um pouquinho mais, eles, na verdade, até se aproximam bastante com a forma que nós vemos Jesus, exceto porque não acreditam que ele é o Filho de Deus. Mas acreditam nele como um grande profeta, acreditam até que ele não morreu, que ele vai voltar. Eles têm até profecia sobre a volta do Cristo, do Messias, né? Mas não o conhecem como o Filho de Deus, mas o colocam numa igualdade com seus profetas, ou até menos do que o profeta deles, que eles o respeitam mais. E assim, muitos outros, né? Outros como apenas ídolos, ou mais o ídolo, como Paulo, né? Nós vemos, eu estava refletindo outro dia, né? Como é que nós mostramos a nossa diferença. Algumas pessoas têm uma necessidade muito grande de estar apontando o erro dos outros, ídolos dos outros, né? Nós aprendemos aqui no último domingo e nessa sexta-feira, nosso irmão trouxe para nós uma palavra baseada em Êxodo, que mostra o nosso compromisso em servir o verdadeiro Deus, né? O nosso compromisso com o Deus dos céus, que não precisa de um bezerro de ouro para ser ilustrado, para ser adorado, para ser representado. Mas alguns, eles não entendem que isso é sobre nós, né, que não vamos fazer, e nós vamos convencer aquelas outras pessoas que o fazem dessa forma, mostrando a grandeza do nosso Deus, ao invés de a gente ir lá quebrar esses ídolos e não tirar esses ídolos do coração dessas pessoas. E aí eu me lembrei de Paulo esses dias. Paulo, na sua pregação no Areópago, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para falar sobre a política, né? Política sempre existiu, política é a arte de governar, né? As pessoas iam para lá para falar sobre política, as pessoas iam para lá para falar sobre filosofia, iam para falar sobre conhecimento, sobre coisas novas que eles tinham visto, e até para fofocar, né? Para falar sobre as coisas que tinham acontecido ali recentemente na região. Eles iam para lá e falavam. E ali, enquanto ele passeava ali para aquele lugar, ele viu vários altares construídos, mas ele viu um que se destacou. E é sobre aquele ali que ele aproveitou para revelar o Deus que ele acreditava. Ele viu um altar chamado ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que nós pregamos aqui nesse lugar. Não, ou seja, no senso comum existia o conhecimento de que havia esse Deus, só que eles não o conheciam. Entendendo? Olha só a nossa responsabilidade. Aqui não tem um altar, mas não é porque nós não temos um altar, uma figura de um Deus, que nós não o conhecemos. Aqui nós temos um Deus conhecido que se revelou por meio de Jesus Cristo. É esse que nós pregamos aqui aos domingos, às sextas-feiras. É esse que lá no nosso dia a dia nós nos lembramos, no nosso trabalho, nas reuniões, nos eventos que participamos, nos lugares que nós vamos. As pessoas olham para nós e elas sabem: opa, isso aí tem algo de diferente. Isso aí representa o Deus representa Deus, o Deus que eles não conhecem, mas que nós sabemos quem Ele é.
O problema é que ter uma opinião popular ou coletiva não é mesmo que ter um relacionamento. Relacionamento é o que nós destacamos aqui na comunidade cristã Formosa. É o que deve ser destacado na vida de um verdadeiro adorador. É o que se destaca no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não é um evangelho diferente dos outros, porque ele é um evangelho insípido, sem sal. Não é um evangelho morno, porque o morno Deus não gosta. A palavra diz que por ser morno, assim como nós faríamos, né, quando a gente bebe algo morno, né, água morna, você já viu que coisa horrível? Um café morno, que coisa horrível. E assim é o Senhor em relação àquele que o trata de uma forma morna. A Bíblia diz, dá o exemplo de que ele vomitará da sua boca. Não é um relacionamento desse, mas é um relacionamento em que haja um calor. O que é um relacionamento caloroso? Nem é frio, porque relacionamento frio, o que você fala sobre uma pessoa indiferente? Uma pessoa que você não tem muita ligação, mas essa pessoa é fria. Essa pessoa, ela é difícil de lidar. O morno, a gente também não acha graça, porque a gente fala isso aí é meio esquisito. Agora, um relacionamento verdadeiro é esse relacionamento que você tem com a mãe, com o pai que você ama, com o noivo, a noiva, o marido, a mulher, o filho, a filha, um grande amigo. O pai, né, nesse dia, eu aproveito para parabenizar aqueles que ainda não falei, né, todos os pais, que Deus abençoe, né, porque graças a Deus nós temos podido fazer a diferença, né, que existem pais progenitores, né, que hoje gostam de ser lembrados de pais, gostam até de criticar seus filhos que não levaram nenhum presente para eles, mas que todos os dias estão ausentes. E tem, nós, eu me incluo, eu creio nisso, como quem tem responsabilidade com nossos filhos, que não preocupamos com os presentes, mas com a alegria de termos esses filhos, né? Brincaram com ele nesses dias aí, o que você vai dar para o seu pai? E ela, né, aproveitando as brincadeiras que a gente fica fazendo, ela falou lá para ele, eu já sou o presente dele. E é verdade, né? Quando nós temos filhos que nos amam e nós os amamos, não é o presente que nós... Não aproveita não, hein, Matheus? Não aproveita não, hein? Ó, não aproveita a brincadeira não, que pode dar presente em si mesmo. Mas quando nós temos filhos que nos amam e somos pais que amamos, a nossa alegria é tê-los conosco, é tê-los no seu respeito, o seu amor, o seu reconhecimento, assim como Deus. Deus não está preocupado com o nosso ativismo. Ele nunca esteve. Tanto é que incomodou a Deus. Isaías fala sobre isso. E outros profetas. Incomodou a Deus a forma como eles faziam. Sempre ali oferecendo algo, oferecendo um bezerro, oferecendo um boi, fazendo alguma coisa, levantando incenso. Mas o coração deles distante. Deus quer uma relação calorosa, afetuosa conosco. Que nível de relação, e nós, né? Que nível de relação nós queremos com Jesus? Eu trouxe aqui no início um problema, né? Falando sobre Jesus, quem é Jesus para nós, eu trouxe aqui os problemas, né, que nós enfrentamos. Mas eu quero agora perguntar, que nível de relação nós queremos com Jesus? Nós temos desejos, né? E esses desejos representam aí esse querer sobre Deus. Nós temos desejos de verdade e segurança eterna. Todos anseios por uma verdade que seja inabalável, uma rocha, alguém que você pode orar e ser atendido, mas não é só sobre o que nós queremos, é como nós recebemos também, né? Estamos falando sobre relacionamento, sobre
Nós queremos algo, falamos sobre a casa construída na areia, e aí nós queremos algo que nós possamos nos sentir seguro, como um alicerce, algo que nós possamos construir nossas vidas e nossas famílias com segurança. Desejamos segurança de saber quem são, para onde vão, e que sua vida tem um propósito. Então é isso que nós queremos. Nós queremos a segurança de saber onde nós vamos, quem nós somos, não é isso? Nós não queremos isso na nossa vida? Ótimo. Que um desejo de relacionamento genuíno. Ninguém quer ser um fã de longe, né? Vamos lá, hoje nós estamos vivendo aí uma explosão das redes sociais com seguidores. Por quê? Antes, as pessoas eram fãs daquelas pessoas, ainda tem né? Claro, né? Fã dos ídolos lá da TV, o ator fulano e beltrano, que hoje estão ficando aí no ostracismo, porque aparece hoje um vizinho seu que bomba na rede social, essa pessoa vira uma pessoa que as pessoas gostam de estar junto dela, porque ela tem seguidores e ela é real, ela fala sobre ela fala sobre a vida dela, ela mostra que ela é uma pessoa igual eu e você, e você às vezes tem mais alegria de estar perto de uma pessoa e conhecer uma pessoa dessa do que você conhecer lá o fulano que está lá longe, porque as pessoas querem estar perto de quem elas conhecem, pessoas que parecem com ela. Então, uma frase que eu ouvi recentemente, que eu tenho me apegado bastante a ela, eu gosto bastante de refletir sobre ela, né? Não conheça os seus heróis. E aí eu refleti e entendi o porquê, porque muitas pessoas se frustram, né? Porque falam assim, poxa, eu gosto do... Não me lembro aqui agora mas não vou falar não, mas vou falar só isso. Às vezes você gosta tanto de um ator, um cantor, e de repente você tem a oportunidade de chegar perto dele, você descobre que é uma pessoa antipática, nojenta, que não gosta nem de pessoas. E aí você descobre que, poxa, era dessa pessoa que eu gostava, né? Então, quando você está de longe curtindo, é bacana, mas quando você vai chegar perto, você vê que é alguém que não valeu a pena, né? O adolescente, né, tem muito disso, né? De se achar bacana, oxe, esses atores e tal, esses cantores, né? Bacana, mas às vezes o dia que você chegar perto desse cantor, você vai notar que não é nada daquilo, porque ele está ali só como um profissional. Então ninguém quer um fã de longe. O desejo de todo coração é ser conhecido. O que é que nós queremos? Nós queremos que aquela pessoa que nós temos como herói, quando nos conhecer, nos valorize por isso, né? Poxa, que bacana, você gosta de determinado cantor, e ele chegar, e aí ele saber que você gosta dele, e você vai começar a interagir, daqui a pouco, quem já não ficou feliz aí, que às vezes curtiu lá alguém que gostava, e a gente ouve às vezes aí nas redes sociais, poxa, eu fiz um comentário, o fulano só curtiu, só deu né, aquela representação ali do era Tirino no nosso tempo, agora eu gostei, né? No nosso tempo era Tirino que chamava isso aqui, agora eu gostei, eu curti, né? E aí a pessoa só faz isso, ela fala, nossa Deus, fulano me curtiu. Nem se foi ele às vezes, né? Foi só os produtores, a mídia, mas o sujeito já fica feliz. Aí vai lá, coloca uma frase, obrigado por me seguir, e o sujeito fica ali todo emocionado, né? Porque é isso que as pessoas querem, elas querem ser conhecidas, querem ser amadas, querem ter um relacionamento. Quanto mais esse relacionamento com o Criador, quanto mais esse relacionamento com Jesus. Você não quer ter um Jesus pregado na cruz ainda, depois de 2025 anos. Você não quer um Jesus distante, lá no trono da graça, te olhando. Não, você quer esse Jesus cuidadoso, que quando ele subir, ele diz, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos guiará, ele vos consolará. Esse Espírito Santo que nós sentimos aqui hoje e que ele representa muito bem
Porque Ele é, assim como Jesus e como o Pai, um. Ele nos mostra o Deus Pai que nós servimos. Ele é Cristo, Ele é o Espírito Santo em nossas vidas, que nos faz sentirmos amados, acolhidos e fortes nele. É essa relação que nós precisamos. O desejo que nós temos e que nós estamos trabalhando através dessa mensagem inspiradora é que nós devemos nos mover da simples opinião. A opinião é o que os outros dizem. Nós não falamos como os outros, como as outras religiões, como as pessoas que não têm religiões. Hoje tem uma modinha, os desigrejados, aqueles que falam: eu não preciso de igreja para poder servir a Deus. Na verdade, podemos adorar em nossos lares, mas não há coisa melhor do que nós ficarmos no meio de pessoas que também adoram a Deus, e juntos nós reunimos e temos esse calor humano e juntar os sentimentos para expressar juntos o amor que temos pelo nosso Deus. Então, movermos da simples opinião para a certeza de que Jesus é real em nossas vidas. Oh, glória! Que maravilha quando nós temos essa certeza no nosso coração. Aí eu quero então ler esses versículos em Mateus 16, dos quais eu já falei um pouquinho, mas eu quero agora, para não ficar só na minha palavra, ler o que o evangelista deixou registrado para nós nesse momento. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 20. Olha que mensagem, só de ler essa palavra, depois dessa breve reflexão, nesse contexto inicial, eu creio que eu poderia fechar minha Bíblia, e você também, e fazer uma ampla reflexão agora e meditação sobre Jesus, quem Ele é para mim, quem Ele é para você. Mas ainda vou falar mais um pouquinho. Vamos lá. Mateus 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns, olha só, olha aqui, esse é o versículo 14, sobre a opinião dos outros. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. E ainda outros que é Jeremias, ou um dos outros profetas. Os discípulos estavam ouvindo o que as pessoas estavam falando sobre Jesus. Presta bem atenção. Então ele perguntou, olha só, às vezes a gente faz uma leitura rápida e nós não paramos para refletir, mas olha só, Jesus, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta, tá? Quem Jesus é para você? E vocês, quem dizem que eu sou? No texto está escrito isso, aqui na minha Bíblia. Simão Pedro, um discípulo, assim, daqueles, tipo o nosso irmão Flávio. Eu acredito que Pedro era tipo o Flávio, assim, uma personalidade muito parecida com a dele, né? Senhor, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! Jesus vira para ele e diz: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Na sua Bíblia talvez esteja, né? Bem-aventurado você que não foi a carne que te revelou, mas o Pai que está no céu. Aqui também tem um ponto muito importante, nós vamos falar sobre ele. Você é Pedro. E aí
a mensagem que a igreja gosta, né? A mensagem que algumas até usam para se certificar como a igreja, aquela que é a original, né? Vamos aqui. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então advertiu os discípulos que não contassem aos outros que ele era o Messias. Olha que palavra poderosa. Não que tenhamos palavras menos poderosas na Bíblia, mas eu estou falando nesse contexto que nós estamos falando aqui hoje. Olha o peso da mensagem para nós. Pedro reconhece: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, alegre, responde para ele: você é um homem abençoado, Pedro, porque não foi você que reconheceu isso, mas Deus revelou em você. O meu Pai. Esse é o Evangelho da Graça. Nem Pedro não conseguiu entender isso sozinho. Eu não consigo entender isso sozinho. É preciso Deus na nossa vida para que possamos compreender que Jesus é o Filho de Deus. Não é sobre o que a religião fala, não é sobre o que o pastor fala, o que o padre fala, o que o profeta fala, é sobre o que Deus, pelo seu Espírito Santo, vai falar em cada coração. Louvado seja Deus por isso. Sem Deus falar para nós através do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender quem é Jesus. Não tem jeito. É preciso. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus após ele ressuscitar e cumprir ali aquela parte que era da sua missão, ele falou: olha, ficai agora em Jerusalém e esperais até que seja revestido do Espírito Santo. Ele precisava ficar revestido do Espírito Santo para quê? Para eles entenderem. E aí você vai ver Pedro, um homem que teve enrolado, quando ele estava do lado de Jesus, ele teve dificuldades de conhecer Jesus. Ele estava ali sempre dando fora, Mas aqui mesmo, se você continuar a leitura, você vai ver. É porque nós temos aqueles momentos de êxtase quando a gente recebe algo de Deus, Deus chega e fala assim: poxa, se ele chegar e falar para você é uma mulher forte mesmo, bom profissional, com alguém falar para você, aí daqui a pouco existe o risco. Então cuidado. Quando eu recebo elogio, aí graças a Deus, eu tive poucas falhas nessa parte, já tive, mas isso serviu de exemplo. Então depois disso eu passei a ficar mais atento, porque a gente cresce, Você é um ótimo aluno. Aí você acredita naquilo ali e vai para a próxima prova, nem estuda. Aí você leva um 0. Logo depois da palavra abençoada, você costuma. O patrão vai te dar um elogio, o seu chefe, o seu contratante. Aí você cresce, daqui a pouco vem uma repreensão, porque você faz algo errado. E Pedro também tinha essas dificuldades. Se você continuar lendo, você vai ver. Depois dele receber a palavra e Deus falar com ele que ele seria até aquela pedra. Ele não era a pedra como alguns pregam, E Pedro significa pequenas pedras. Ele era uma das pequenas pedras e que sobre a rocha verdadeira, que é Cristo, seria edificado. Assim como eu e você somos partes, são pedras, que sobre a rocha verdadeira a igreja do Senhor é edificada, Nós estamos no tempo presente. Mas o que eu quero dizer é que sem o Espírito Santo isso não acontece.
O Espírito Santo é aquela liga que vai fazer com que essas pedras sejam unidas e elas não se afastem uma das outras. E Pedro, ele ali, como eu estou dizendo, se você continua, ele vê depois, ele ficou tão empolgado que depois Jesus falou que importava que ele fosse preso. E ele, não, Jesus, que é isso? Longe de ti essas coisas, poupa o Senhor mesmo. E Jesus, logo em seguida, dá uma reprimenda naquele que seria o homem que ia segurar a chave. Afasta de mim, Satanás, que você não sabe o que você está falando. Então é importante que nós tenhamos um relacionamento seguro, firme, que nós saibamos com quem nós estamos lidando. A história da pergunta de Jesus, olha só, no versículos 13 e 14, Jesus faz essa pergunta aos discípulos: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eu, no caso, Jesus falando, né? O Filho do Homem era ele. Quem os outros estão falando aí sobre mim? Sobre o Filho do Homem? Quem que as pessoas estão falando sobre ele? As respostas então vêm rápido. O que nós ouvimos lá? João Batista, Jeremias, um grande profeta, Elias, porque havia a profecia, né? Que sobre Elias, o espírito de Elias estaria sobre ele. Então as pessoas falavam, não, ele é o Elias que voltou, né? O Elias subiu, foi arrebatado no carro de fogo. Alguns acreditavam que ele tinha retornado através ali de Jesus. Jeremias, aquele profeta que intercedia pelo povo, conhecido pelos estudiosos como o profeta chorão, né? A nossa responsabilidade pela oração. Quando alguém te pede oração, irmão, não esquece de orar por ele, não. Ora, porque Deus atende. Somos intercessores, somos responsáveis, né, por aquilo que chega até nós. Eles tinham então a opinião popular. O que isso tem a ver hoje? As religiões têm opinião popular sobre Jesus. Os escritores têm sua opinião. Tem escritores seculares que falam sobre Jesus de maneira que nem pastores experientes ali que pregam sobre Jesus todas as manhãs falam. Palavras de realmente fazer a gente até chorar se formos um pouco emotivos. Histórias, documentários. Não tem documentário sobre Jesus que é de tirar o fôlego. Tem um filósofo aí que ele é conhecedor da palavra, que se ele falar sobre Jesus, ele declaradamente ateu, mas quando ele fala sobre Jesus, se você não for uma pessoa assim mais coisa, você chora, entendeu? Mas é conhecimento popular, é o Jesus histórico, é o líder Jesus. E aí falar sobre o líder, tem gente que vai chorar pelo Lula, tem gente que vai chorar pelo Bolsonaro, tem gente que vai chorar pelo Trump, tem gente que vai chorar pelo Xi Jinping, tem gente que chora pelo gordinho lá do, como é que chama? Kim Jong-un, né? Tem gente que chora lá, as pessoas dele lá choram quando ele vai falar. Uns choram porque estão com a vida a risco e outros choram porque ficam emocionados mesmo. Então chorar para uma pessoa, se emocionar, eu estou falando choro nesse sentido de emoção, não é o mais importante. O mais importante é uma relação sincera, verdadeira e proveitosa. A história da pergunta pessoal, agora tem a pergunta pessoal. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para cada um de vocês. Quem vocês acham que é Jesus? Você já parou para pensar isso? Ou será que nós temos sido apenas cristãos porque entrando, nós achamos um momento, nós conhecemos, emocionamos, como já falei aqui alguns dias, o primeiro amor, né? Aquele momento da emoção, porque conhecemos Jesus, Ele fez algo na nossa vida, Ele deu uma cura, vimos algo novo, mudamos, o Senhor nos valorizou, aquilo que a gente não encontrava lá fora, nós encontramos aqui, na presença de Cristo. Mas quem é Jesus? Jesus é filho de Maria e criado por José. Conhecemos toda a história, eu não estou perguntando isso.
isso. Eu quero que você reflita como eu tenho refletido desde que o Senhor colocou essa pergunta, me veio à mente essa pergunta, e eu volto a falar para vocês assim, como que eu fico maravilhado com o poder de Deus e trazer essas confirmações no coração. Eu sempre falo aqui, eu gosto de ouvir mensagens bíblicas e de outras pessoas das quais eu acredito, né? Porque infelizmente tem pessoas, não que eu não acredito, que a palavra deles às vezes até é boa, mas não concordo com a forma. Então esses aí eu prefiro não ouvir para não julgar, e graças a Deus tenho tido uma vida boa nisso. Mas tem alguns pregadores, mensageiros que eu gosto muito de escutar, e tem uma preocupação com o devocional. Então nessa semana eu liguei, nem lembrava, né? Tem uma conferência cristã que eu gosto de escutar, né? De outro país, e escutei um pregador falando sobre essa mensagem. O Espírito Santo tem que estar presente para poder nos falar. Eu já estava com essa mensagem no coração já há uns 15 dias aí sobre essa mensagem, não, essa pergunta. Refletindo sobre ela, sempre vinha à mente: e tu, que dizes sobre mim? O que você pensa sobre mim? E aí vinha. E ontem, mais uma vez, eu abro o devocional e ele também está falando sobre Jesus, como eu estava falando sobre o Pai, né? E Jesus como aquele que nos leva ao Pai. E eu falei, poxa, também está falando sobre essa mensagem. Também tudo a ver com isso. E aí a gente vai refletindo do poder de Deus quando nós estamos ligados. Como você consegue ouvir um rádio? Quando você entra na sintonia, né? Quando é que Deus vai falar no seu coração? Tem gente que acha que Deus falar e eu chegar aqui, eu também já vivenciei isso, mas hoje eu tenho uma experiência completamente diferente sobre o que é Deus falar. O que o Espírito Santo falar para mim, no meu coração. Porque antes eu achava que eu tinha que ir para um culto de, como chamava na minha época, um culto de consagração, e a gente chegava às 7 horas e ficava até meio-dia. É gostoso, não estou falando que, né? E a gente ali tinha um determinado momento que você tinha que estar ali glorificando, falando, gritando, chorando, emoção, esperando que o Espírito Santo viesse. E às vezes não precisa de nada disso. Às vezes eu posso estar aqui sentado e ter uma reflexão como essa, eu parar e pensar. Eu estou incentivando você a pensar sobre isso. Quem é Jesus para mim? Faz essa pergunta no seu coração, que você vai ver como o Espírito Santo vai te trazer experiência sobre isso. Vamos lá. Pedro, naquele momento, ignorou a opinião das pessoas em volta. E Jesus também não queria saber a opinião das pessoas em volta. Jesus, ele não quer saber o que diz a sua religião, a sua igreja, a sua ideologia. Ele não está preocupado com isso. Mas como nós o vemos. Que relacionamento nós temos buscado com ele? Versículos 16 e 17, Pedro não responde com opinião. Ele responde, ele faz uma confissão revelada sobre Jesus, revelada por Deus e não pelo conhecimento que ele tinha. Até porque Pedro, como todas as pessoas falavam, como nós vamos ver na palavra de Deus, nem era conhecido como um homem estudioso, mas como um homem indouto, ou seja, um homem que não tinha estudos. O pescador, ele não era um homem habilidoso como os sacerdotes, como os fariseus. Não era um homem habilidoso com as palavras, porque quando a gente conhece, muitas vezes são poucos ou raros aqueles que têm essa personalidade, que vai buscar refletir, porque normalmente são pessoas que agem por impulso, falam o que vem na mente, falam o que vem no coração. E Pedro era assim até o Espírito Santo entrar nele, e ele ali com poucas palavras converter milhares de pessoas ao nome de Cristo. O Espírito Santo tem que estar sobre nós para nós crermos nessa palavra e darmos essa resposta. O
Espírito Santo que você crê, não que você fica ali emocionado e achando que é Ele, para poder às vezes envolvido nessa emoção, ter pensamentos e daqui a pouco você sai da igreja e ele nem sabe mais nada. Não. O Espírito Santo que você crê vai te conduzir a uma resposta para esta pergunta: e você, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer que não é uma resposta dele. Olha só, gente, olha como é Jesus. Essa resposta não é sua. Você é um abençoado que você não respondeu o que a sua carne queria. Porque talvez a carne de Pedro diria o mesmo: o Senhor é um grande homem, um grande profeta, o Senhor é o libertador de Israel. É o que a maioria cria sobre ele. Judas tinha uma expectativa sobre Jesus. Os escritores, os pensadores, os estudiosos acreditam que Judas tenha entregue Jesus pela sua alta expectativa em relação ao libertador de Israel do jugo dos romanos, da falsa religiosidade dos fariseus e saduceus. Mas não bastava essa expectativa. Ele precisava de uma experiência, e que embora Judas fosse um dos que estavam, porque naqueles 12 que Jesus escolheu, tinha ali uma ordem de proximidade, de relacionamento, viu, gente? E Judas era um dos que estavam próximos de Cristo. Mas onde você tirou isso? Gente, quem é que entrega aqui o seu dinheiro para uma pessoa que não tem confiança? Quem? Ninguém. O dinheiro que eles recebiam, os apoios que Jesus recebia, estavam ali com Judas. Assim como Pedro, João, Tiago, que claramente eram pessoas que estavam próximas de Cristo, porque a gente vê isso em várias mensagens. Judas também. Judas é aquele que Jesus vai virar para ele: vai, faz isso, vai lá. Dizem ali que a ordem da ceia, segundo as tradições, não é aquela que você vê naquele quadro bonito da Santa Ceia, não, né? Esse quadro hoje está mais profanado do que tudo. Não era aquela ordem, até porque naquele tempo as pessoas não sentavam em mesas como essa, com cadeiras assim, né? Eles sentavam assim, meio que ajoelhados, de coque ali, ou sentados mesmo ali numa almofada. E lá na mesa tinha uma ordem. E nessa ordem, aqueles mais próximos ficavam próximos. Tanto que João, o que a Bíblia diz? Ele reclinava sobre Jesus. O Judas estava ali por perto, porque Jesus, vai lá aí. Aquele que mete a mão comigo no bocado, o que Jesus falou? Era aquele que estava próximo. Quem é que pegava? Quem estava lá na ponta, com certeza não punha a mão no mesmo prato. Entende? Não é uma questão de proximidade, não é uma questão de conhecimento, de opinião dos outros. É uma questão de um relacionamento sincero. Que você, nessa manhã, possa estar refletindo sobre isso. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque porque não foi a carne e o sangue que você revelou, ou melhor, não foi a carne e o sangue que te revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus, mas o meu próprio Pai. Será que você tem ouvido do Pai através do Espírito Santo sobre Jesus? E pode dar essa resposta hoje: quem é Jesus? Através da resposta que o Espírito Santo colocou dentro de você? Ou você tem uma resposta pronta, como as religiões propõem, como os livros que você já leu, como as mensagens que você costuma escutar, ou como aquelas mensagens bonitinhas que chegam nos nossos WhatsApp e como é que chama? Que você falou? Threads, que nem sei se tem mensagem disso, Snapchat, chat, não sei o que, muitas outras coisas, Instagram, que vai chegar todo dia uma mensagem bonitinha: Jesus é isso, tal, que hoje ele passeia na sua vida. Você pode até receber essa mensagem, desde que você tenha certeza de quem ele é. Amém? Glória a Jesus por isso. Esta é a história central que mostra que a verdadeira resposta sobre Jesus
não vem do nosso esforço em conhecer quem Ele é, pelos livros que nós lemos, ou por uma leitura cansativa da palavra, mas da graça de Deus que revela quem Ele é. A gente fala muito sobre graça, mas graça não é um sobrenome que uma Maria pode ter. Graça não é aquilo que você sente quando alguém conta uma piada. A graça, para nós cristãos, tem um significado: é o favor imerecido. É o que Deus fez para mim sem eu merecer. Isso é graça. Não dependeu de mim. Eu não sou salvo porque eu venho na igreja, porque eu saio domingo da minha casa bonitinho ou feinho, né? Dependendo de como as pessoas vêm. Ou venho a pé, ou venho de carro, ou venho de ônibus. Ou acordo cedo, ou acordo rápido e largo de tomar café para vir. Não é sobre isso. É sobre o reconhecimento do que Ele fez. E é isso que nós vamos estar lembrando aqui hoje, porque Ele diz: todas as vezes que comeres do meu corpo, representado no pão, toda vez que beberes o vinho, representado ali por esse suco, lembrai-vos do que eu fiz. Fazer isso em memória de mim. Louvado seja Deus. Então, diante disso tudo, e nós como ficamos? Precisamos viver esse evangelho da graça, praticar o evangelho da graça, viver essa nova identidade. Que nova identidade? Já falamos, como filhos de Deus. A confissão, aí nós vamos entender, porque tem muita gente que acha que até confessar é um ato de esforço. O sujeito vai para a igreja e faz uma confissão bonita e acha que ali ele alcançou a bênção, porque ele fez uma confissão sincera, bonita, com as suas palavras comoventes, e ele conseguiu comover Deus, porque ele é um bom homem, ela é uma boa mulher, um bom jovem. A confissão, meus irmãos e irmãs, como nós vemos aqui, é um ato de graça. A sua confissão de fé não é mérito seu, não é uma obra que você fez, é um presente de Deus, que te abriu os olhos para a verdade. Se você acreditar nisso, você vai ver como a sua vida vai ter mais sentido. Você não se torna filho de Deus pelo seu esforço, mas pelo que Deus, por sua graça, o atraiu para Ele, atraiu para Ele mesmo, e revela a você como filho de Deus. E isso, como temos falado aqui, também não é uma ação do que um calvinista ou um arminiano vai pensar. Não é uma forte atração que te faz ser crente porque você foi um escolhido especial e não tem jeito. Não. Você é escolhido como todos somos. Deus não quer que ninguém se perca. Só que depende de você ouvir, de você sentir essa atração. Você ouvir, você ouviu. Você que está aqui hoje, você que aceitou Jesus, você que confessa que Jesus é o Filho de Deus e sente Ele como Filho de Deus, o seu abençoador, você é um abençoado pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pela graça de Deus em Cristo. É o presente que nós recebemos, o fundamento da nossa vida. Jesus afirma que sobre aquela rocha, a verdade de que Ele é o Cristo, essa verdade, a rocha é isso, é a verdade. Nosso irmão Marinho trouxe para nós a mensagem que nós colocamos lá como uma palavra, né, que ele falou aqui: encontrando Deus da verdade. Ele é a verdade. Nós encontramos não um bezerro de ouro, mas um Deus que nos transformou para a sua maravilhosa luz. É Ele então que edifica a nossa igreja, a sua igreja em nós. Sua vida, sua fé, sua esperança, sua salvação deve estar edificada sobre esta verdade revelada, quem? Jesus. E não sobre as opiniões voláteis do mundo. Se eu e você não tivermos certeza de quem é Jesus,
pode ter certeza que mais tempo, mais cedo ou mais tarde, algo nos empurra para fora. Mas se você estiver firme, você terá esse fundamento bem estabelecido. A confissão de fé em Jesus, a rocha, nos dá autoridade espiritual. Porque autoridade é experiência. Nós vemos muito isso no marketing digital. Ela vai lá e te dá um curso e você acredita. Você compra um curso lá de uma pessoa que você nem conhece, por quê? Você acredita que ele tem conhecimento para falar sobre aquilo. Isso é autoridade espiritual. É quando alguém olha para você e vê Cristo na sua vida. É a chave do reino que você conseguiu abrir. Você recebeu em Cristo e você entra. Porque você conhece a vontade de Deus e vive no reino com perdão e o poder que vem pela graça. Você crê no perdão. Quem sabe quem é Jesus, crê no perdão. Você não tem dúvidas. O diabo vai colocar dúvidas na sua vida. Será que eu fui perdoado? Será que aquele pecado não passou? Acabou. E não volte lá para buscar, não. Seja a ilustração que você queira fazer, deixa aos pés da cruz, lança no mar de esquecimento, mas não volte lá para buscar. Creia no perdão de Deus, o poder que vem pela graça. A aplicação disso na sua vida é que uma vez que você confessa Jesus como Cristo, o reino se abre para você. Olha, quando você reconhece quem é o Cristo, olha o que aconteceu no Pedro. Tu és o Cristo. Então, graças a Deus que Ele te revelou. Então, te dou a chave. Você entra lá e o que você ligar na terra está ligado no céu. Jesus te revela o Pai. E lá em João 1:2 fala isso. Jesus te revela o Pai e te faz filho de Deus. Essa é a nova identidade. Pode estar escrito aí no nome do seu pai, da sua mãe, na sua identidade, mas espiritualmente você é filho de Deus. Encerrando, Para onde nós iremos? Para onde? Não tem outro caminho e o tempo é agora. A mensagem é inegável. Não tem outra mensagem, não tem outro caminho, não tem outro jeito. A sua salvação e o fundamento da sua vida não depende de uma opinião. Não depende de opinião, mas de uma revelação pessoal. Guarde isso. Você não pode estar aqui pela minha palavra, pela palavra de qualquer um dos nós que aqui pregamos, mas tem que ser uma revelação pessoal sua. Você já teve essa experiência com Deus? Você hoje consegue dar uma resposta sua para essa pergunta? Quem é Jesus para você? Que vem, e essa resposta é uma revelação que vem da graça de Deus. A pergunta que define a sua eternidade não é o que os outros te dizem, não é o que a igreja te diz, a comunidade cristã te diz, o que eu te digo, mas o que você responde sobre essa pergunta. Mais uma vez eu te pergunto: quem é Jesus para você? O desafio que eu faço, desafio a sua vida, desafio você hoje a ir além da opinião e buscar essa revelação pessoal. Não se contente em saber sobre Jesus. Não se contente em ouvir o que eu falo, ou o que cada um de nós falamos aqui, ou de ler aquele livro bacana que você talvez está lendo sobre, com o título Jesus em Letras Garrafais, ou de ler o devocional, ou de ler apenas, porque se você só ler aqui também vai ser só uma opinião. Mas eu desafio você hoje a dar essa resposta pessoal e compreender. Se você tiver essa dificuldade ainda, peça a Deus, por sua graça, que Ele revele você quem Ele realmente é e que você possa construir sua vida sobre essa verdade. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Jesus, a Ele toda honra e toda glória. Eu te convido
a nós fazermos uma oração breve e logo em seguida o grupo vai vir. Nós vamos estar aqui encerrando esse trabalho, mas que você não deixe que essas palavras se percam no ar. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nessa manhã eu te agradeço, Pai, por esta palavra no meu coração. Que essas verdades da palavra do Senhor, meu Deus, possam ser absorvidas no nosso coração e em intimidade possamos ter um relacionamento com o Senhor para respondermos a essa pergunta nessa manhã. E que essa pergunta todos os dias tenha a mesma resposta na nossa vida. Uma resposta sincera e verdadeira sobre quem o Senhor é para nós. Para mim, graças a Deus, o Senhor verdadeiramente é o Cristo, Filho de Deus, que me deu a salvação que eu preciso para uma relação verdadeira com o Senhor. Que esse seja, meu Deus, que esse seja o sentimento de cada um aqui nesta manhã. Nessa manhã que nós também comemoramos o Dia dos Pais. Que nós tenhamos uma experiência real a partir do conhecimento de Jesus, como Filho de Deus, que nos leva ao Pai. Nenhum momento mais propício para esta pergunta ser respondida. No momento que alguns às vezes não tiveram uma experiência ou não tiveram um momento tão grande com seus pais seculares, mas isso, ó Deus, não é nada diante da experiência que nós temos com o Senhor. Com o Senhor nosso Deus, Pai que cuida de nós, em Cristo Jesus. Amém! Amém! Vamos adorar a Deus. Aleluia! Esta é a hora que nós vamos louvar, que nós vamos também, com espírito de generosidade, pode vir para cá, pode vir, glória a Deus, espírito de generosidade, nós vamos fazer a nossa oferta de gratidão pelo que Deus tem feito. Não é, você não vai estar aqui dando nada para receber mais, você vai estar devolvendo, e devolver é um ato de graça, é um ato de gratidão, é um ato de generosidade. Não é algo que Deus tem que prestar conta para você, eu tenho que prestar conta porque você não está dando algo porque é a igreja que eu preciso, mas porque o Senhor tem te abençoado. E você também vai vir e vai receber, né, esse cálice, juntamente aqui com esse pedacinho de pão que representam o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Você pode vir deixar a sua oferta, você pode passar aqui na mesa e retirar, né? Pegar aqui o seu cálice e o seu pãozinho para nós cearmos juntos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém? Amém! Oh, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou.
humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim.